precisam repor esse hormônio na forma sintética. Mas aí é um uso controlado. Tá? Não é um uso desregrado que a pessoa quer, está chegando o verão e começa a se arrebentar de GH. Começa a ter algumas patologias, aí, como insuficiência hepática, como diabetes, tá? Como, pelo processo de beta-oxidação excessiva, aumento de cetônicos. Tem cetose, acetonemia por causa do GH. Aumento de acetona no sangue. Então, ó, hormônio liberador do hormônio do crescimento atinge o somatotrópico na hipófise, adenohipófise. A adenohipófise libera o GH no sangue e o GH tem receptores no fígado. Daí o excesso de GH leva a uma patologia hepática. O fígado produz uma substância chamada de IGF, fator de crescimento insulínico do tipo 1. E é ele que vai estimular osso, é ele que vai estimular músculo, tá? E é ele que vai degradar tecido adiposo. Então, a nossa fonte de energia com GH é gordura. Gordura. Nosso objetivo é criar proteínas novas para que a gente ganhe massa muscular. Anabolismo por causa do GH. Nas fases de crescimento, de todas as formas, eles convertem osteócitos em osteoblastos, ou melhor dizendo, osteoblastos em osteócitos. Condrócitos, que são células de cartilagem, em osteócitos. Tudo para que o osso cresça em espessura e em amplitude também. Tá? Também respeita o mecanismo de feedback positivo. A presença de IGF no sangue faz com que o hipotálamo fique inibido. Faz com que a hipófise não receba nada do hipotálamo. O fígado, por sua vez, também não recebe. Osso e músculo param de ser estimulados. Caiu o GH, volta todo o eixo de novo. O GH ele é produzido em abundância durante o sono. Porque uma outra função dele é melhorar a imunidade do indivíduo. E a imunidade da gente ela melhora de forma acentuada durante uma boa noite de sono. No mínimo 8 horas. Pessoas que não dormem bem, que varam à noite, trocam a noite pelo dia, têm deficiência hormonal de algum desses hormônios. E lá na frente vem provavelmente doença severa. Infarto, problemas renais, problemas hepáticos, pressão arterial desequilibrada, por causa de noites mal dormidas. Tá? Ah, por que o GH é só produzido mais no sono? Ninguém sabe. Tá? Ok? É uma coisa que se acredita, hipóteses, que regula a imunidade cresce durante o sono. Porque quando a gente tem gripe, a gente tem resfriado, tem aquela moleza de sono tremenda. Para que a gente durma bem, tá? Para que crie a defesa contra aquele momento, contra a ligação. Como todo hormônio que tem diferenças ou anormalidades na sua produção, qualquer defeito hormonal vai gerar doença. E a gente tem uma conhecida como nanismo. Diminuição do hormônio do crescimento. Mas aonde é um problema? Pode ser na hipófise? Pode. Pode ser no hipotálamo? Pode. Pode ser no fígado, que não tem receptores para a produção de IGF? Pode. Pode ser nos ossos, que não tem receptor para o hormônio do crescimento? Pode. Cada doença é um problema, apesar de no final das contas serem idênticas, um problema ou outro pode surgir. Então o nanismo é uma deficiência na secreção do hormônio do crescimento. Porque pode ser hipotálamo, pode ser hipófise, ou pode ser um dos três problemas, tá? E nessa deficiência nós temos dois tipos de nanismo. O nanismo desproporcional, que é o indivíduo que tem os órgãos
maiores do que as cavidades dele possam suportar, um pulmão de adulto dentro de um tórax reduzido, um coração grande dentro de um mediastino pequeno, um cérebro de tamanho normal, mas a calota pulmonar não suporta. Pessoas que se tornam incompatíveis com a vida na maioria das vezes. E temos um nanismo proporcional. Órgãos e estruturas internas são do mesmo tamanho. São pessoas que têm um único problema em si, anatomicamente falando, é só o tamanho. Mas fisiologicamente ele tem outros problemas pela deficiência do GH. Metabolismo celular alterado, síntese proteica reduzida. Gigantismo, o contrário. Excesso do hormônio do crescimento. Pode ser por tumores na hipófise, tumores de somatotrópicos. Quanto mais somatotrópicos eu tiver, mais GH vai sendo liberado na corrente sanguínea. E aí o indivíduo vai crescendo de forma desregulada, atingindo até pessoas extremamente grandes, 2,50 metros para cima. Consequentemente, se o GH preserva a glicose, o excesso de GH vai preservar mais ainda. Vai levar à destruição do pâncreas pela grande quantidade de insulina que está sendo jogada para retirar aquela glicose em excesso. Diabetes. Acromegalia. Acro quer dizer alto, mega, grande. Acromegalia, o indivíduo ele tem aumento principalmente das estruturas superiores, frontal, orelha, queixo, a parte da mandíbula, nariz, as extremidades, dedos grandes e dedos largos, pés gigantescos. É um gigantismo, mas só que no adulto. A pessoa já cresceu normalmente, já é um adulto, de repente ele teve um tumor de hipófise. Aí o GH começa a estimular as extremidades do corpo dele. E o gigantismo? Normal, quando a pessoa é criança. Aí ela vai crescendo e não para mais, vai crescendo ponto. Da mesma forma, pode haver diabetes pelo excesso de GH. Preservação excessiva de glicose, quanto mais glicose no sangue tiver, mais insulina envolve. Nanismo, a menor menina do mundo, a francesinha. Olha o gigantismo. Aquele chinês lá de 2 metros e 2,29 metros. Ele é tão alto que ele não tem um senso direcional. Ele precisa se equilibrar, se não cai. Quanto mais alto, maior. Olha um acromegálico. Região frontal e occipital extremamente grande. A região da mandíbula grande. Nariz, orelha. Tá? Parece com quem? Shrek. Shrek ele foi criado a partir da máscara de gesso desse cara. Ele é um francês. E como ele começou a ficar com essa forma grotesca, ele começou a perder emprego, começou a ficar doente, o pessoal tinha muito preconceito com ele. Ele aproveitou que ele foi feio demais e virou lutador de luta livre. Foi para os Estados Unidos e fez sucesso para cá. E ele tinha um QI elevadíssimo, acima de 125, muito pequenininho. E totalmente romântico. Tá? Morreu por causa da megalia. Então é um gigantismo, mas o indivíduo já acabou. Não tem onde crescer mais. Ele começa a crescer as extremidades para excesso de acromegalia. Tireoide. A tireoide, ou para quem for pesquisar por aí, também pode encontrar chamada tireoide. As duas formas comparadas, tá? Por que esse nome? Por causa do inglês, que é chamado de tireoide em inglês, sem tireoide, só que é com isso, tireoide. Certo?
Então a tireoide ela é pequenininha, localizada na região do pescoço, uma forma de borboleta, mas ela dá trabalho pra caramba quando ela está com algum problema que acometa a sua função. A tireoide ela tem algumas estruturas que nós chamamos de folículos. Esses folículos são conjuntos celulares que armazenam uma proteína chamada de tireoglobulina. Essa proteína tireoglobulina nada mais é do que